Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo 27. A partir do versículo 45. Já? Diz assim: a partir do meio-dia houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido em vinagre, e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Espere, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. Eis que os véus do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. E estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo Jesus desde a Galiléia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Até aí. Pai, te peço mais uma vez que o Senhor fale aos nossos corações através da tua palavra. Que o Senhor use a minha boca, Deus, para trazer vida aos nossos corações. E que a tua palavra, que é vivificar, Senhor, nos exorte, nos console e faça a obra que o Senhor tem para realizar nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Estamos agora no ápice da história da humanidade. Tudo que vem acontecendo desde Gênesis capítulo 1 vem para esse exato momento da história. O momento da história que o apóstolo Paulo chama de plenitude dos tempos. Ele fala isso desde o nascimento de Jesus. Que o nascimento de Jesus acontece na plenitude dos tempos e a morte de Jesus acontece dentro dessa plenitude dos tempos, onde toda a história estava caminhando para isso. A promessa que Deus fez a Adão e Eva lá no Jardim do Éden, em Gênesis capítulo 3, se cumpre agora. Onde a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente. É através da morte de Jesus que o pecado cometido por Adão e Eva vai ser agora perdoado. É através desse ato de Jesus na cruz do Calvário, quase 2000 anos atrás, em que toda a esperança de Israel, prometida através dos profetas, se cumpre. A gente sabe que as profecias a respeito da vinda de Jesus estavam misturadas, da primeira para a segunda vinda, era difícil de separar uma da outra, mas esse é um trabalho que os apóstolos fizeram. Os evangelistas, Paulo, eles separaram essas profecias a respeito da primeira e segunda vinda. Só que quando está acontecendo esse exato momento da morte de Jesus, ninguém estava entendendo nada. Onde estavam os discípulos? Fugiram. Qual era o único discípulo que estava aqui nesse momento? João. Mas ele nem aparece aqui no relato de Mateus. Só no próprio relato de João ele fala que estava lá.
estavam as pessoas que seguiram Jesus durante todo o ministério dele? Ninguém sabe. Onde estavam as pessoas que uma semana antes, 5 dias antes, tinham recebido Jesus com as folhas de palmeira, cantando Hosana, que vem em nome do Senhor? Onde estavam? Sumiram. Talvez até aqueles que tinham clamado Hosana, que vem em nome do Senhor, fossem os mesmos que estavam clamando para Pilatos: crucificam. O que estava acontecendo nesse momento era algo inconcebível para aqueles que estavam seguindo Jesus desde o começo. Porque para os judeus, o Messias ele vinha para reinar. Ele vinha para livrá-los do jugo dos inimigos. Ele vinha para restabelecer o trono de Davi em Jerusalém, tornando Israel tão poderoso e tão maravilhoso que todas as nações da terra viriam a Jerusalém para render louvores ao Messias, ao rei de Israel, o descendente de Davi. Mas lembra o que estava escrito em cima da cabeça de Jesus na plaquinha? Este é o rei dos judeus. Mas como pode o rei dos judeus estar sendo crucificado pelos romanos? Como pode o rei dos judeus que vinha para livrar está morrendo? A esperança de Israel está morrendo. Que negócio é esse? Os discípulos fugiram, estavam com medo dos romanos. Quem sabe eu também vou ser crucificado junto com Jesus, se eu estiver junto com ele lá. Mas lembra o que os apóstolos disseram? Que Jesus iria morrer? Pedro foi o primeiro a falar. O que ele falou? Não, no dia anterior. Se for preciso, eu vou com você até a cruz. Eu morro pelo Senhor. Algumas horas depois, Pedro está fazendo o quê? Negando 3 vezes o Senhor. Hã? Achando que você se esconder. E os outros? Judas foi se enforcar. E os outros? Eles falaram a mesma coisa que Pedro. Não, a gente também. Se for preciso ir para a cruz, nós estamos com o Senhor. E se esconderam, ninguém viu onde que eles estavam. Mas a gente acabou de ver no último versículo, quem que estava com Jesus ali na cruz, na frente? As mulheres que seguiram desde a Galileia, estavam seguindo Jesus e sustentando o ministério de Jesus. Os discípulos fugiram. As mulheres ficaram lá. Esse evento que marca a nossa própria história, que é o motivo de estarmos aqui essa noite, e a gente cantou a noite inteira sobre isso. É um evento único, e glória a Deus que é único. A gente falou sobre isso no EBD. Jesus não precisa ficar morrendo várias vezes pelos nossos pecados. Morreu uma vez por todas. Aqui nesse texto, a gente vê o desenrolar da morte de Jesus. Ele foi crucificado, a gente viu semana passada. Só que eu falei semana passada, né, que muitas vezes a crucificação podia durar vários dias, né? Uma semana, 10 dias a pessoa ficava lá, pendurada. Só que lembra, Jesus ele foi chibatado antes de ser crucificado. Então, ele nem conseguia levar a cruz pelo caminho. Então, pegaram Simão, né, o sireneu, que levou a cruz para Jesus até o Gólgota, até o Calvário. E ele foi crucificado. E no versículo 45 a gente vê um detalhe muito importante dessa história. Ao meio-dia, o que aconteceu? A terra escureceu. Houve trevas. Qual que é o horário? Meio-dia. E
ele foi feito o quê em nosso lugar? Maldito. Maldição. Lá em Deuteronômio, a gente já leu também. O que diz a respeito daquele que for pendurado na madeira? É considerado o quê? Maldito. E Jesus se fez maldito por nós, em nosso lugar. E as trevas foram até às 3 horas da tarde, 3 horas de trevas. Como foi que Deus fez isso? Não sei, quando chegar no céu, essa pergunta. Tá? Porque o que interessa para Mateus, quando ele está narrando essa história, não é como aconteceu, mas o que aconteceu e o significado disso. Trevas nas escrituras é sinal de maldição. Jesus, antes de morrer, algumas horas antes de morrer, ele fala que agora é chegada a hora das trevas. E ele fala isso quando ele vê que o momento da morte dele chegou. Agora é chegada a hora das trevas. E o que acontece nas trevas? João vai falar. Capítulo 3. Ele vai falar que as obras más, elas são feitas nas trevas para ficarem escondidas. Porque eles não querem que as suas más obras sejam vistas. Mas o Senhor fará com que todas as obras sejam trazidas à luz. Tudo vai ficar às claras. Inclusive aqueles que mataram Jesus, a gente viu umas 2 semanas atrás, o castigo veio sobre eles. Eles falaram que o sangue dele cai sobre nós e os nossos filhos. E isso aconteceu. Eles foram amaldiçoados por terem matado Jesus. As consequências caíram sobre eles. Mas as trevas, elas não podem prevalecer contra a luz. É o que João vai falar no capítulo 1 do Evangelho dele. As trevas não podem permanecer diante da luz daquele que é eterno. As trevas não podem suportar a luz daquele que já existia antes que houvesse trevas. Um momento singular na história está acontecendo. Mas mesmo no momento da morte de Senhor Jesus, as trevas elas não perduram. Ainda está em trevas, mas elas não vão perdurar. Versículo 46. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus chamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Ele está citando o Salmo 21, versículo 1. E a gente leu esse salmo semana passada. Salmo 22, desculpa, versículo 1. E a gente leu esse salmo semana passada. É um salmo de lamento, é um salmo de desespero. Mas como que termina o salmo? Vocês lembram? Com regozijo, com esperança e com louvor ao nome do Senhor. Muita alegria. Porque mesmo em meio às trevas, mesmo em meio às circunstâncias terríveis, o Senhor está presente. O Senhor está no meio. Mas esse grito de desespero aqui de Jesus tem um significado muito mais importante para nós. Porque nesse momento estava acontecendo uma separação entre o Pai e o Filho. Porque Jesus foi feito maldito por nós. Ele levou sobre si todos os nossos pecados. Tudo aquilo que a gente fez, tudo aquilo que a gente ainda vai fazer, veio sobre ele. E todos os pecados estavam sobre ele. E sendo Deus santo, ele não pode
aqueles que estavam unidos por toda a eternidade antes disso. Mas lembra o que a gente leu no Isaías 53? Vamos ler lá. Acharam? Versículo 10. Todavia o Senhor agradou esmagá-lo. Não parece muito estranha essa afirmação, incoerente? O pai se agradou de esmagar o filho. Por quê? Por causa do resultado, por causa daquilo que viria como resultado da morte dele. E Jesus também se agradou de fazer isso. Hebreus capítulo 12, abre lá. Versículo 2. Quem quiser pode ler. Em troca da alegria que lhe estava proposta, o que ele fez? Suportou a cruz. Que alegria que foi proposta para Jesus? A nossa salvação. A cruz é o meio pelo qual Jesus poderia comprar essa salvação. Ele iria passar pela cruz. Um castigo tão horrível, tão cruel, mas ele olhou para o resultado, ele não olhou para o sofrimento. E se é pela alegria que vai resultar disso, eu vou até o fim. Agradou ao Senhor esmagar o filho, e agradou também ao filho suportar a cruz pelo resultado. Mas aqueles que estavam ali ouvindo, aqueles que estavam presenciando a morte de Jesus, olharam para aquilo. Abre lá, Pet. Mateus 27, versículo 47. Alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, diziam: ele chama Elias. Porque parece, né? Eli, parece que está falando Eli, está chamando Elias. A gente já viu que Jesus foi zombado, foi humilhado, foi xingado, e a provocação não parou lá atrás. Enquanto ele estava crucificado, ainda continuavam a zombar. E mesmo ele clamando ao Pai, zombavam dele. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo bebido em vinagre, e colocado na ponta de um caniço, dentro de beber. Os outros, porém, diziam: esperem, vejamos se Elias vem salvá-lo. Esse vinagre que davam para os crucificados era uma bebida forte, né, que os próprios soldados tomavam. Só que para quem estava sofrendo na cruz, servia como um analgésico.
E os soldados, eles costumavam dar analgésico para os crucificados para que eles suportassem mais o sofrimento. Eles eles aguentavam mais antes de morrer. Se eles não tomassem o vinagre, eles morriam mais rápido. Então os soldados, para prolongar o sofrimento, eles davam o vinagre. Então o vinagre não era uma forma de aliviar o sofrimento da pessoa, era uma forma de prolongar o sofrimento. Por isso que eles falam: não, espera, vê se Elias vem salvá-lo. Não atenua a dor dele, não. Deixa ele sofrer aí, vê se Elias vem salvá-lo. A gente viu semana passada que uma das provocações que fizeram para ele foi, versículo 43, confiou em Deus, pois que Deus então venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque ele disse que sou filho de Deus. E existia uma tradição nessa época que dizia que como Elias não morreu, ele foi arrebatado, sempre que uma pessoa justa clamasse a Deus, estivesse sofrendo e morrendo, Elias viria para livrar essa pessoa do sofrimento. Não tem nada a ver, mas eles estavam zombando de Jesus dessa forma, usando ainda um profeta para zombar de Jesus. Mas um dos meus versículos preferidos de toda a Bíblia é o versículo 50, que é muito parecido com o de João também, que vai dizer a mesma coisa. E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o seu Espírito. O que Jesus clamou em alta voz? Mateus não está falando, mas os evangelistas falam. Está consumado. O que está consumado? O plano. Tudo que Jesus tinha que fazer para conquistar a nossa salvação foi feito. Agora não resta mais nada. E outra coisa aqui no texto, ele entregou o seu Espírito. Das outras pessoas, vai falar que morreu, ou foi morto. Mas Jesus fala lá em João que ninguém pode tirar a vida dele, mas ele voluntariamente a dá. É exatamente isso que acontece aqui. Ele entrega o seu Espírito e morre por mim e por você. É a morte mais valiosa de toda a história da humanidade. A única morte que vale alguma coisa é a morte de Jesus. Dessa forma, como a gente cantou, ele pagou o escrito de dívida que era contra nós. E Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, versículo 1: agora já nenhuma acusação há para o cristão em Cristo Jesus. Não resta mais nada. Porque quando o acusador vem apontar o dedo para nós, fala: você é um pecador. Qual que deve ser a sua resposta? Eu sou mesmo. Você desagrada a Deus nas suas ações. Desagrada mesmo. Mas sabe o que é diferente na minha vida? O sangue de Jesus, que me lava e purifica de todo o pecado e que me torna mais alto do que a neve. O acusador não tem nenhuma acusação contra nós, nenhuma, porque nossos pecados foram perdoados em Cristo Jesus.
para todo aquele que crê no nome do Senhor Jesus. Olha o versículo 51. Qual que é o resultado da morte de Jesus? Imediatamente, eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. O véu do templo que separava o santo lugar do santo dos santos. O que ficava dentro do santo dos santos? Ou que deveria estar, não estava nessa época, mas o que deveria estar no santo dos santos? A arca da aliança, o propiciatório, que era onde o sumo sacerdote uma vez por ano levava o sangue do cordeiro da expiação para colocar sobre o propiciatório, para que Deus se tornasse favorável aos pecadores. E João vai falar na primeira carta que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. O sangue dele tornou Deus favorável a nós. Por isso o véu do templo se rasgou, porque antes existia uma separação entre nós e Deus. Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, poderia entrar no Santo dos Santos. E se ele entrasse em pecado, sem o temor a Deus, ele morria ali mesmo. Por isso era amarrado uma corda ao redor da cintura dele. Ele tinha os guizos na roupa dele. Porque se o guizo parasse de fazer barulho, é porque ele tinha morrido. E aí iam ter que puxar ele para fora com a corda. Ele não tinha garantia que ele ia sair vivo de lá. Mas uma vez que o véu do templo se rasgou, isso significa que agora, por meio de Jesus Cristo, nós temos acesso direto ao Pai. Não precisamos mais de um mediador humano, porque Jesus é o mediador perfeito. E agora, não precisamos mais de um templo feito por mãos humanas, porque Jesus é o próprio templo no qual nós adoramos e temos comunhão com o Pai. Ele falou: destrua esse templo, em 3 dias eu reconstruirei. Ele não estava falando do templo de alvenaria, ele estava falando do seu próprio corpo. E é através de Jesus que nós temos livre acesso ao Pai. Nós não precisamos mais oferecer sacrifício, não precisamos vir mais a um lugar determinado para adorar, não precisamos mais fazer um monte de coisas, um monte de rituais, seguir um monte de lei que não dá para cumprir por completo. Hoje, por causa da fé em Jesus Cristo, por meio da fé em Jesus Cristo, nós temos vida no seu nome, nós temos livre acesso a Deus, adoramos e temos comunhão com Ele. De uma forma que só aqueles que experimentam essa comunhão podem dizer quão maravilhoso isso é. Além do santuário se rasgar, a terra tremeu, teve um terremoto, as rochas se quebraram, partiram no meio. Então você imagina, estava todo mundo ali no Gólgota, o chão começa a tremer, as rochas começam a rolar, montanha abaixo, e aquela escuridão. O que está acontecendo? E olha o versículo 52 e 53, que é um dos versículos mais estranhos de toda a Bíblia. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos já falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. É muito estranho, né, esses 2 versículos. Porque não fala quem são esses santos. Não dá para saber quem é. Só fala que eles ressuscitaram e que foram anunciar as coisas que aconteceram depois da ressurreição de Jesus. Na
Mas uma outra tradução é que os túmulos se abriram e eles ressuscitaram depois da ressurreição de Jesus. Só que não dá para saber também se essa ressurreição, por exemplo, foi como a ressurreição de Lázaro. Porque Lázaro morreu, aí Jesus ressuscitou, só que depois morreu. Mas esses santos que ressuscitaram aqui, não dá para saber se eles ressuscitaram já com um corpo glorificado, já que foi depois da ressurreição de Jesus que eles ressuscitaram, ou se eles ressuscitaram que Lázaro e depois acabaram morrendo de novo. Não sei. Mas é uma coisa tão maluca. Né? Como assim eles se levantaram e começaram a anunciar o que tinha acontecido? E o mais assombroso disso é que as pessoas não acreditaram. Pelo menos pelo que diz aqui. Porque as pessoas só acreditaram na ressurreição de Jesus quando os apóstolos começaram a pregar. Olha que maluquice. Mas a verdade é que Deus, Ele usa quem Ele quiser para proclamar o Evangelho. E Ele nos deu esse privilégio de anunciarmos o Evangelho àqueles que ainda não ouviram. Versículo 54. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, veio o terremoto, tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Segundo a tradição, esse centurião tem um nome, né? E segundo a tradição, ele se converteu depois da ressurreição de Jesus. Realmente foi um líder da igreja, né? É uma tradição, não dá para ter certeza do que realmente aconteceu. Mas um centurião romano, ainda mais ali na Judéia, ele estava acostumado a ver crucificação. Como eu falei semana passada, os romanos curtiam a crucificação. Eles torciam para crucificar as pessoas. Mas ele está diante de uma situação que ele nunca viu antes. Ele nunca ouviu falar de algo parecido com isso. O céu ficando todo escuro, o chão tremendo, as pedras rolando, os túmulos se abrindo. O que está acontecendo? Só tem uma resposta para isso. Aquela acusação que está em cima de Jesus ali, está certo. Aquilo que ele afirmava ser o Filho de Deus, é realmente quem ele é. Uma pessoa que estava acostumada com tudo isso. E a gente vê ao longo da história que, por exemplo, Tomé, quando falava a respeito da ressurreição de Jesus para ele, o que ele fez? Não acreditou, duvidou. Se eu não ver as marcas no pé dele, na mão, do lado, se eu não tocar, eu não vou crer. Mas esse centurião, vendo a morte de Jesus, reconheceu quem ele é. Só que eu estou já me adiantando em algumas coisas, né? Porque até então ninguém estava entendendo o que estava acontecendo. Inclusive os dois versículos finais, versículos 55 e 56, estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo Jesus desde a Galiléia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, de José, e a mulher de Zebedeu. Três mulheres que
são citadas pelos nomes. Podia ter mais, né? Mas essas eram as mais conhecidas. Por que Mateus e outros evangelistas ainda fizeram questão de falar que elas estavam ali? Era importante, seria narrou. Importante. A questão é que Paulo vai falar para mais na frente que Deus pega as coisas loucas do mundo e transforma em sabedoria. Ele pega as coisas fracas e transforma em forte. Nessa época, o testemunho de uma mulher era inadmissível no tribunal. Sabia? Quem foi a primeira a testemunhar a ressurreição de Jesus? Maria Madalena. E o que os discípulos fizeram? Não creram. Somente Pedro e João saíram correndo para ver o que ela tinha falado era verdade. Mas no começo da história, as primeiras testemunhas da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, são as mulheres. Andavam com ele fielmente. O que Jesus está fazendo aqui? Na própria morte dele, na própria narrativa da história, ele está mudando o status das mulheres. De um testemunho inútil, está fazendo um testemunho fiel. E não é à toa que ao longo da história da igreja, nós temos tanto homens quanto mulheres fazendo a obra do Senhor de modo fiel. Tem uma história da igreja que eu gosto muito, aqui, dos grandes capadócios. Eram 3 homens, 2 irmãos e um amigo deles, que foram grandes teólogos, grandes líderes da igreja do século IV e século V. Só que a vida deles espiritual começa com a irmã deles, a irmã mais velha deles. É por causa dela que eles se tornam grandes homens de Deus. Porque eles estavam buscando o conhecimento do mundo, eles estavam buscando a ciência do mundo, querendo ser grandes mestres, advogados, pessoas importantes. Foram estudar em escolas, as escolas mais conceituadas. Um deles estudou até com o futuro imperador do Império Romano. Mas quando eles se viram desamparados, porque morreu o irmão mais novo deles, a mãe, o pai, a irmã deles, que era uma mulher fiel a Deus, muito sábia, pega eles e fala: vocês têm que voltar para Cristo. Vocês têm que olhar para Cristo. Vocês não têm que buscar essas coisas do mundo. Vocês não têm que ficar olhando para a honra que as pessoas te dão. Mas vocês têm que servir a Cristo. E eles abandonam tudo o que eles tinham. Eles eram ricos, eles eram abastados, e eles vão servir o ministério. E os 3 se tornam bispos da igreja. E eles escrevem livros, eles escrevem tratados teológicos que até hoje a gente usa para falar a respeito de Cristo, da divindade de Cristo, a respeito da Trindade, a respeito do Espírito Santo. Não importa quem nós somos, se nós somos menosprezados pela sociedade, se nós somos tratados com desleixo, mas é a forma que Deus nos usa para a glória dele que importa. É a obra que ele realiza em nós e através de nós que importa. E essas mulheres entraram para a história de Cristo
significa para a história da igreja, porque elas estavam lá, observando, caminhando com Jesus, e até o final elas foram com Jesus. Tem muita coisa para acontecer aqui. Semana que vem a gente vai ver o sepultamento de Jesus. Ah, por que você não está falando hoje então, pastor? Porque tem muita coisa para falar. Mas é esse momento da história que ao mesmo tempo é tão terrível e ao mesmo tempo tão maravilhoso, que nos dá a vida, que nos dá o perdão dos pecados. Amém? Chama o grupo de louvor. Nós somos pecadores miseráveis que pecamos porque queremos pecar. Mas o Senhor, na tua graça e na tua misericórdia, nos alcançou. O Senhor nos escolheu para sermos seus filhos. E queremos te louvar por toda a eternidade, Deus, por tão grande salvação que Senhor nos deu. Queremos te agradecer todos os dias da nossa vida, Senhor, anunciando o teu evangelho, proclamando a tua grandeza, proclamando a tua glória, para que o mundo reconheça que só Jesus salva. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e a consolação do Espírito Santo que habita em nós esteja com todos nós,
todo mundo de Deus espalhado por toda a face